Olá, meus amigos e amigas do Open House Podcast, episódio novo aí para vocês e dessa vez com uma entrevistada super bacana, com um tema muito interessante. Eu vou aprender e eu acho você também e a audiência toda, né, Marcos? Quem é que veio? Exatamente, meus amigos. Hoje vamos falar com Cláudia Dietrich, diretamente de São Paulo. Falei certo, Cláudia? Falou certíssimo, mandou muito bem. Muito obrigado, Cláudia. O assunto Isso aí. Vamos falar sobre homestaging, que é uma prática já muito comum nos Estados Unidos, né? Na Europa também. Aqui no Brasil ainda está sendo desmistificada, mas a gente trouxe aqui a Cláudia, que é uma especialista na área e vai explicar pra gente o que é isso, né, Cláudia? É isso aí. Muito obrigada pelo convite, Fabiano, Marcos. Apesar de ser paulista, eu já me considero paraibana. Eu já falo que eu já tenho o passaporte paraibano, né? Isso. Já tô aqui Falta quase só 3 o título anos, de cidadã também. Falta só o título, é isso aí. Mas muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Ah, legal, legal. Você é corretora de imóveis também, né? Sou corretora de imóveis e me especializei em homestaging, que é um tema que eu sou apaixonada. E assim como todo o mercado imobiliário, mas o homestaging é o que realmente faz meus olhos brilharem quando eu falo de homestaging. Aí, para mim, o mundo para e é o meu universo ali, é o homestaging. Aproveitando isso, Cláudia, né? Como é que começou? Eu tive curiosidade nisso, né? Como Isso, foi que começou isso. a Como Cláudia foi? nesse segmento aí? Como é que foi? Começou com uma dor, né? Acho que a gente sempre precisa ter uma dor para ir atrás de uma solução, Isso é né? Eu, como corretora de imóveis, todo mundo sabe que corretor de imóveis tem que captar imóveis. Isso. E eu odiava, para falar português claro, eu odiava captar imóveis e eu quis ser corretora 100% autônoma. Antes eu trabalhava numa imobiliária em Floripa, que a gente tinha meta de captação e eu era a única que não batia. Não batia. Não batia. Você não gostava realmente de captar, porque realmente é chato, né, Cláudia? Não é que eu não gostava, eu odiava. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu me sentia incomodada. Era assim, né? O telefone tocava, tem um cliente que quer vender a casa dele. Eu falava, passa pro meu amigo ali. Olha só. Eu nunca queria fazer a captação e eu não sabia o porquê. E também, como a captação vinha para imobiliária, eu não me preocupei. Aí eu decidi que eu ia ser uma corretora autônoma. Certo. E aí, fiz todo, né? Contratei pessoa para cuidar do marketing, fiz tudo. Aí eu falei, como é que eu vou vender se eu não tenho produto? Você não consegue captar. Como é que eu vou captar se eu não gosto? E aí, eu fui pro Google e comecei a perguntar pro Google a solução mágica, né? Como eu faço para melhorar minha captação? Como captar um imóvel? Enfim. E isso me levou ao termo homestaging. Foi aí que eu cheguei no homestaging. E aí, o que eu fiz? Comecei a ler sobre homestaging, comecei a ver que ali poderia ser a solução dos meus problemas. Nessa época, eu morava em Floripa, eu ia muito para São Paulo e ficava muito em apartamentos ali pelo Airbnb. Certo. E comecei a pontuar. O apartamento A eu gosto, daqui a pouco eu vou dar um tapa no microfone, né? O apartamento A eu gosto porque tem isso. Apartamento B não quero ficar mais por causa disso. E aí, fazendo uma comparação, eu me dei conta de que os imóveis que eu mais gostava de ficar eram que eram mais neutros. E tinha sempre assim, roupa de cama clara e cheirosa, roupa de cama clara branca. Então, na verdade, eu gostava muito de ficar em hotel, sem ser um hotel. E aí eu me dei conta que o homestaging era isso. Era você preparar um imóvel para ele ser vendido mais rápido, neutralizando esse imóvel. E aí eu mergulhei nesse universo, comecei a estudar. Aí eu fiz um curso presencial em São Paulo, na época foi antes da pandemia. Já tinha feito um curso online, e aí me especializei. Eu morei na Espanha 2 anos, antes, né? Muito antes da pandemia. E aí eu sabia que lá na Espanha eles têm um homestaging muito forte, assim como nos Estados Unidos. Aí eu fiz um curso de homestaging avançado na Espanha e comecei para usar o homestaging nos imóveis que eu captava, tentando a tal da exclusividade. Sim. Né? Eu vou fazer o homestaging, eu vou oferecer isso para o meu cliente e eu vou conseguir a exclusividade. E até começou a ser assim. Isso foi em janeiro de 2020. Em março de 2020 entrou a pandemia. Sim. Quando eu estava começando a fazer meus primeiros trabalhos, que a gente vai ver aqui, entrou a pandemia. E eu não queria parar com isso. Então, eu comecei a falar de homestaging no meu Instagram. E os corretores de imóveis começaram a me procurar. Cláudia, o que é isso? Como é que você fez esse curso? Como é que funciona? Me dá uma dica, isso, aquilo. E aí, eu mudei o meu público. Em vez de eu ter o público, o proprietário do imóvel... O cliente, né? O dono do imóvel. Profissional, passou a ser o profissional. Passou a ser o corretor de imóveis. Corretor de imóveis. E aí, como eu sou formada em jornalismo e eu gosto pouco de falar, eu juntei a fome com a vontade de comer. Corretora e jornalista.
Gosta pouco de falar. Então. E aí eu vi aí uma oportunidade de... foi um propósito mesmo, de começar a falar do home staging para os corretores de imóveis. E aí surgiu a ideia desse livro, né? Que eu nem falo que é um livro, eu falo que é um guia. Porque o corretor de imóveis que lê esse livro, ele lê esse livro aí 1h, 1h30, e ele já vai ter uma visão de como ele pode melhorar os imóveis que ele faz a captação. Não, é isso que eu estava vendo aqui mesmo, Cláudia, é que o home staging, a gente tem a ideia, né? A gente até que conhece um pouco do mercado imobiliário, mas a gente tem uma concepção mínima do que de fato é o home staging. Sim. Então existe curso para isso, existe um treinamento, uma preparação de como que fazer, porque a gente idealiza que se eu sou um designer, eu vou lá, compro os móvelzinhos e não é isso. Não. O que você falou realmente da neutralidade do imóvel, isso é verdade, isso é muito PNL. Você entra no imóvel, você... A cor, né, proposital, a cor neutra. Exatamente. Não, eu tô vendo aqui no seu livro, tô encantado, cara. Quando eu li a primeira vez, eu pensei, isso não é pra mim. Porque eu pensei, isso daí é pra... Eu vou ter que contratar um designer de interiores pra ir na casa do meu cliente. Aí eu falei, não, isso não é pra mim, enfim. Depois eu comecei a perceber que era bem diferente. Quando eu contrato um decorador ou um designer de interiores, eu chamo ele aqui e falo, olha, eu adoro a cor azul. Então, ele vai vir aqui e vai encher a minha casa de cor azul, vai deixar tons azulados, enfim. O home staging a gente faz justamente o contrário. Eu entro ali e neutralizo tudo. Então, eu comecei a ver que eu, como corretora, eu tinha essa visão do que era legal na casa do meu cliente e do que não era legal na casa do meu cliente. Então, por isso aí eu comecei a me aperfeiçoar. Então, as pessoas confundem muito, né, decoração com home staging. E eles são justamente diferentes. Não são opostos, mas são diferentes. São bem diferentes. Mas deixa eu começar o raciocínio aqui para a nossa audiência começar a identificar. O que significa basicamente o home staging e qual é o seu propósito? Tá. O home staging, se a gente levar o pé da letra, ele significa encenação da casa. Você encenar uma casa. Tá. Eu não gosto desse termo, porque aqui, para nós, o termo encenação é uma coisa meio fake. Entendi. E o home staging, ele é realmente você entrar na casa desse cliente. A gente vai mostrar aqui, tem home staging em imóveis com morador e para imóveis vazios. Para imóveis vazios, aí sim é uma encenação, mas para imóveis com morador, a gente entra ali e vê, por exemplo, se eu falar para vocês agora, imaginem a cozinha de vocês. Tá? Você fechar o olho e imaginar a tua cozinha agora. Tem alguma coisa ali que você nunca usou? Ou tem alguma coisa ali que tá tapando, por exemplo, a tua pia, enfim... Ocupando um espaço. Ocupando um espaço, tá sobrando. Enfim, tá sobrando. Isso acontece com todo mundo, não é só com a gente, acontece com todo mundo. Então, o primeiro passo do home staging é você conscientizar o seu cliente que tá vendendo o imóvel, que ele precisa tirar ali o que tá... extra, o que está atrapalhando, né? Então, ele tem que fazer descartes. Ele pode vender, ele pode doar e muitas vezes é jogar fora mesmo, porque às vezes é muita coisa antiga. Outro dia eu fui fazer um home staging na casa de uma cliente que ela tinha uma base que venceu em 1998. Caramba. Base, assim, o reboco que a gente faz na cara. Sim, base. Maquiagem. Não, maquiagem. Então, o que acontece, gente? Assim, eu faço sempre uma comparação. Quando você vai vender o imóvel, eu sempre falo que o cliente que está vendendo o imóvel, ele está no último dia de viagem. A gente foi para Miami, né? Comprou a camisa, ficou amarradão lá em Miami, isso, aquilo. Chegou o último dia de viagem. Aí você já está cansado. Aí você já tem que fazer check-out. É o dia mais sem graça da viagem. Isso. Você já tá louco pra entrar Fechar no avião mala, e vir embora. É horrível. Não é? O que eu mais detesto no mundo é fazer mala. Então, nesse último dia de viagem, você não vai estar com pique pra você ir lá, arrumar a mala. Você não vai estar com esse pique. Então, o cliente, quando ele tá vendendo o imóvel, ele perdeu o pique. Então, ele vai deixando tudo ali. Vai ficando tudo encalhado, sobrando, né? Vai ficando tudo ali. Então, a nossa, como corretores de imóveis, o que eu falo? A gente tem que orientar o nosso cliente. Porque uma coisa que é óbvia para mim, hoje é óbvio para mim, quando eu vou ver um imóvel, quando eu vejo muita coisa acumulada, para mim é óbvio que ele tem que tirar. Para o nosso cliente não é óbvio. Ele mora ali. Outro dia mesmo eu estava fazendo uma live e eu falei, gente, se eu virar minha câmera, vocês vão ver o horror que tá meu quarto. Nossa. Porque eu moro ali. Para mim é normal aquele monte de maquiagem espalhada em cima da cômoda. Tudo. Mas se eu for vender o meu imóvel, eu preciso arrumar. Eu preciso preparar. Então é isso que o home staging faz. Nada mais é do que a gente fazer alguns processos, venda, né? Preparar para locação também, né? Para venda ou para locação. É isso, Cláudia, fica limitado apenas aos objetos.
que fazem parte do imóvel, ou também a pintura? Também Às a vezes pintura. Porque tem gente que inventa, né? Eu já vi o cara... No quarto do casal, o cara meteu um vermelho Ferrari lá, que eu fiquei olhando, meu Deus. Eu fiz um Um imóvel amarelo. aqui em João Pessoa que o quarto era assim, vermelho, mas o proprietário não queria pintar, né? Não queria investir. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu neutralizar, colocando uma colcha branca, colocando a luminária branca, enfim, tirando o foco da parede e colocando ali no aconchego. Deu jeito. E essa deu casa jeito. foi, Então foi vendida. vendida em 58 dias. Olha. Foi mesmo. Ah, tem um número para isso, né? Que você Tem um falou. Eu número vi pra aqui no isso. seu livro que tem um número para isso. Os imóveis que estão, né, aderidos ao home staging, eles têm meio que uma numerologia para uma meta. Como Exatamente. Tem uma pesquisa, né, que já foi feita, que comprova que 80% dos imóveis que passam por home staging são vendidos em até 3 meses. Olha aí. Bacana. Para o né? Brasil, é uma velocidade muito alta. João Pessoa, a gente sabe que é um universo à parte, porque João Pessoa está bombando, a gente sabe disso. Mas mesmo para João Pessoa, você vender um imóvel em 3 meses é muito rápido, né? Ainda mais um isso. imóvel de terceiro. Não, como não tá lançamento. valorizando, né? Exato. Os De valores tanta oferta que Exatamente. tem de imóveis novos, que os de terceiro viram um concorrente até desleal com eles, né? Então você realmente tem que ter um atrativo para convencer aquela pessoa a adquiri-lo. Exatamente. Então ele tem que estar preparado. A palavra é justamente essa. Outra analogia que eu faço muito, né, para corretor de imóveis, quando eles me perguntam, Cláudia, como é que eu vou conversar sobre isso com o meu cliente, né? Então, sempre que eu vou fazer um bate-papo com corretores, o primeiro slide que eu passo é uma Ferrari toda suja. Eu não entendo nada de Ferrari, tu tá acabando de voltar de Miami, deve ter visto muita lá. Então, assim, eu sei que para os homens, Ferrari é um carro, né? Enfim. Aham. Então, eu coloco uma foto de uma Ferrari toda suja, Toda dentro suja. de uma garagem toda esculhambada, e eu pergunto, o que vocês fariam para vender esse carro? Fabiano, o que tu faria para vender uma Ferrari que tá suja? Mandava ela limpar, Lavar, lavar, né? polir, né? Arrumar ela, deixar ela Isso. prontinha, No né? mínimo. Exatamente. Então a gente fala. Aí começa todo mundo a falar. Eu mandava lavar, eu tiraria da garagem, colocaria em um outro No lugar. ambiente. O ambiente não tá, Com sol, ajudando, né? né? Não Com tá sol. ajudando. Exatamente, com com sol. E aí eles vão. Aí vai de tudo, né? Passaria pretinho no pneu. Nem sei se ainda fazem isso hoje, Isso, mas passa. passaria pretinho no pneu, levaria no mecânico para tentar um valor melhor. Eu não sei se passa na Ferrari o pretinho, mas eu sei que passa nos Vai, carros. passa, né? E aí, quando o corretor me fala isso, eu falo, tá, e por que a gente não faz isso com o imóvel do nosso cliente? Ela falou aí, já cheguei. Porra, por que não, né? É exatamente a mesma coisa. Se a gente faz isso para vender um carro, por que a gente não faz isso para vender um imóvel? Que o valor é muito mais alto, a comissão do corretor é muito mais alta. Porque... E a analogia é exatamente essa. E aí eu mostro uma outra Ferrari aí toda limpa na frente de um castelo e falo, qual é mais fácil de vender? E aí Já comecei a enxergar aí que o negócio Não, é porque- relevância mesmo. É relevância. Isso é até uma maneira de você, quando você oferece isso para teu cliente, para o corretor que oferece para o cliente, que é o dono do imóvel, uma maneira até de você ganhar uma exclusividade com isso. Porque Exatamente. ele vê que você está dando um carinho muito especial ao imóvel dele, diferentemente daquele corretor que vai lá, faz umas fotos mequetrefe, vou anunciar e vou ficar trazendo. Na verdade, esse cara está usando o seu imóvel como trampolim, né? Como um degrau para poder vender outro. outros. Então, quando você tem lá um profissional que faz uma opinião, uma decoração, uma experiência, né? Que é um home staging, que eu vejo que o home staging é uma experiência, não é simplesmente uma questão técnica, é uma experiência mesmo com o cliente. Eu falo que o home stage é uma experiência para as 3 pontas. Para o cliente vendedor, né? Certo. Que ele já nem percebia o potencial que o imóvel dele tinha. Então, assim, é muito legal quando você leva um cliente lá e o cliente elogia do que ele fazer uma cara feia, né? Tá meio que uma renascida assim, né? no Exatamente. imóvel. Pô, Para o corretor de imóveis, é muito melhor você ter essa experiência de você entrar ali. Eu sempre falo para o corretor de imóveis, quando você faz home staging, você para de dar desculpas, de pedir desculpas, né? Eu já fiz muita visita com o corretor, que o corretor entra e fala, ai, me desculpa, né? A toalha pendurada no Pendurar, banheiro. Sim, a calcinha Aí, no varal. a calcinha no é, varal, no horrível. banheiro. Cachorro latindo. É verdade. Me desculpa o sofá rasgado, me desculpa a cama desarrumada. Eu entrei numa visita com um corretor que eu falei pra ele, cara, tu percebeu quantas vezes você falou desculpa? Porque pediu desculpa de tudo. Ai, desculpa que a cozinha tá bagunçada, desculpa esse cheiro que eles acabaram de almoçar, desculpa. Quando você faz o home staging, você tira essa objeção e passa a ser uma visita uma experiência mais agradável tira para todo essas mundo. distrações que atrapalham a Exatamente. venda. Para o cliente comprador, para o cliente vendedor e para o corretor de imóveis. Então, eu acho que é uma experiência muito legal. Agora assim,
o homestaging como ferramenta de persuasão para você tentar fazer a exclusividade do imóvel, né, Marcos? É porque você cria uma conexão com o cliente, né? Exatamente. Como é que você poderia orientar e sugerir a forma como o corretor de imóveis poderia, ao aprender a fazer o homestaging, porque eu sei que você ensina também a fazer, Sim. e depois a gente vai falar sobre isso, como é que o corretor de imóveis poderia abordar o cliente para fazer o convencimento nesse sentido, utilizando essa técnica do homestaging? Legal, Fabiano. Eu comecei falando de homestaging para o meu cliente exatamente assim. Olha, eu me aperfeiçoei e agora eu vou te oferecer o homestaging. O que acontecia? Esse cliente se distanciava. Entendi. Porque ele não sabe o que é. Acha né? que você vai cobrar. O nome é Já muito vai. bonito, então aí não tem interesse, não vou investir em nada e afastava o cliente. Quando você fala para ele que você vai preparar o imóvel, fala da analogia, mostra o antes e depois, mostra que às vezes com uma colcha branca você amplia né, a foto fica mais ampla, fica mais bonito. Mas, Enfim, Cláudia, aí você vai no imóvel do cara, aí vê lá, deixa eu ver teus lençóis de cama. Aí tu pede pra ver e fala, ó, essa Sim. coxa... Então, é um Tudo. trabalho de personalíssimo, na verdade. na verdade, o que é? É a gente tirar aquele negócio de fazer uma captação rapidinha, né? Eu escuto Certo. muito corretor falando assim, na imobiliária, eu escutava assim, eu vou ali fazer uma captação rapidinha, vou fazer umas fotos rapidinho. Uma captação não tem que ser rapidinha. Leva algumas horas para montar tudo A isso, gente tem que saber por que esse cliente está vendendo, a gente tem que saber a necessidade dele, a gente tem que saber Sensacional, cara. precificar. Não é um vendedor de imóvel, o corretor ele é um relacionamento. Exatamente. Você cria um relacionamento. Então Você você vê como vai... são as coisas. Era corretora de imóveis, não gostava de captar, né? Exatamente. Aí agora faz a melhor captação possível. Possível. Pega o Não, curso, virou minha paixão, ensina. né? E virou minha paixão. Captar Olha, imóveis é ser minha corretor de paixão. imóveis você aprende todo dia. Então você já aprendeu Todo dia. que captação de imóveis é uma das é o início de É o tudo. início de tudo. E é uma das partes mais Eu importantes. sempre né? falo, uma venda saudável começa com uma boa captação. Muito bom. Então, o que acontece? Quando você vai conversar com o cliente, aí você fala, olha, o seu imóvel, né? Você não chega lá falando, ai, que horror, isso aqui tem que tirar, né? Aham. Tem que ter todo um jeito, assim, Isso. até no livro eu falo sobre isso, né? Que o óbvio também tem que ser dito, mas tem que ser dito com cuidado. Você não chega lá falando, olha, tem que tirar a calcinha do banheiro. Você não Pois vai é. falar assim, né? Então, tudo isso a gente vai falando, vai Pra aprendendo. mostrar o banheiro melhor, é melhor tirar, né? Então, hoje, Fabiano, quando eu vou fazer uma captação, eu converso com o meu cliente, olha, eu preparo o teu imóvel. E como que eu faço isso? Eu vou te passar um checklist de tudo que você pode descartar. Eu, por exemplo, atendi um cliente que ele era solteiro e tinha 28 panelas. Caramba, Então, quando você Nossa. abria o armário dele, só dava panela. caía tudo em cima. Aí eu falei Nossa. pra ele, olha, você sabe que quando uma pessoa quer comprar mesmo o teu imóvel, ele vai abrir os armários para ver se tudo cabe realmente aqui? E a hora que esse cara abrir e cair 28 panelas em cima Você dele... vai aquelas panelas Ele todas vai perder o- arranhadas, aquelas coisas horrorosas. Exatamente. Até porque ele não vai conseguir cozinhar com 28 panelas ao mesmo Exato. tempo, né? Então, assim, eu passo um checklist para ele com dicas, né? Olha, tira isso do banheiro, Isso verifica já se tá você não trabalhando tá. pro cara, né? Você já tá Cláudia? trabalhando Já pra ele. trabalhando pro cara. Exatamente. Você faz um checklist pra ele, dá uma tarefa pra ele fazer no imóvel, você já tá trabalhando pra ele. Exatamente. E aí o que acontece? Você ganha a confiança do teu cliente. Ele vê que você tem um diferencial, que você está preocupado em vender o imóvel dele. É claro que a gente não promete nada. Eu não chego lá falando, não, eu vou te garantir que eu vou vender o seu imóvel. Não, ninguém tem promessa de nada. Mas ele vê que você está cuidando do imóvel dele. Aí ele se sente mais Mais confortável. preocupado em fazer o trabalho Exatamente. bem feito, né, pra vender. E aí eu sempre falo, deixa eu dar uma olhadinha. Você tem uma colcha branca, por exemplo? Vou dizer para vocês que 95% das pessoas não tem. Olha. Eu até trabalhar com homestaging não tinha. Era tudo florida, colorida, né? Listrada, aí aquele show de horror, né? É. Coloca a Quanto mais colcha cor tiver, melhor, né? melhor. Então, agora a minha casa não tem mais nada disso. Então, assim, mas aí eu falo pra ele, olha, a colcha, eu hoje, né, que me especializei nisso, eu tenho o meu próprio arsenal. Então, assim, eu tenho um estoque, né, de colcha, de almofada, de tá. toalha, de vasinhos. Que na verdade organiza pra tirar as fotos bacanas e tudo Esse mais. ambiente aqui eu já levaria tudo embora comigo, porque tem um monte de Não coisa tá bacana, linda né? que eu usaria para Olha fazer só. homestaging. Olha, Arantes. Aí é seu, você legal, tem, hein? tem um Aprovado galpão, um todo mundo. depósito. Eu tenho um depósito, ó, Olha. que eu coloco ali, né, um storage que eu Aham. guardo as minhas coisas, porque eu faço homestaging cenográfico também. Então eu tenho muita caixa de papelão, que a gente vai falar disso. Que é quando o imóvel não tem nada. Não tem né? nada. Certo. Então, o que acontece? Eu hoje tenho isso para oferecer para o meu cliente. Mas tem muito cliente que fala, não, Cláudia, eu prefiro comprar. Porque a colcha branca ele vai usar depois quando ele Aham. mudar. Isso. E faz isso. uma diferença muito grande. Uma toalha branca para colocar assim de rolinho nas fotos, a gente vai ver. Nós estamos falando de outro nível de captação, meu amigo. É um nível mais
E é uma captação que eu uso para todo tipo de imóvel, tá? Eu uso desde o cara que me contrata para fazer uma captação de imóvel de 200, 300 mil, ao cara que me contrata para fazer um imóvel de 3 milhões. Isso né? é bom saber, porque... Tem realmente... É imóvel do mesmo jeito, mas tem o material empregado, realmente tem que ser diferente. Não, e assim, porque tem gente que fala assim, mas o imóvel de 3 milhões não precisa. Ele precisa. Porque eu acho ele talvez tá o que mais personalizado, precisa. né? Então, o que acontece? O nível de exigência é maior também. A gente entra na casa do cliente, depois eu fui descobrindo as coisas que me incomodavam, né? Uma das coisas que me incomodavam muito é quando eu entrava ali, eu via a história inteirinha do cara, né? Aí tinha a foto do nascimento da criança, aí as fotos de viagem, a foto dos filhos, a família inteira, tudo. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou vender essa casa? A casa que faz parte dessa família. O cara já fica até com o peso na consciência. Tá personalíssima demais. Essa parede aqui eu vou derrubar. Exatamente. E aí, quando eu comecei a estudar sobre home stage, a primeira coisa que eu aprendi foi isso. Não tem que ter nada pessoal. Neutralizar ao máximo, né? Exatamente. Porque assim, eu tenho que entrar naquele imóvel e conseguir me imaginar ali. Eu não vou conseguir me imaginar morando numa casa se eu entrar no quarto do casal e tiver uma foto, assim, já aconteceu comigo, tá? Você entrar no quarto e ter a foto do casal ali toda sensual. Você não consegue entrar e imaginar. Imagina eu morando aqui. Eu vou até dizer. Vou pedir até para Arantes ir passando aí algumas imagens enquanto ele vai falando. Que é pra, eu tô entendendo na teoria como é que tá funcionando esse home stage, mas vamos ver na prática com algumas sugestões, alguns trabalhos seus, né? Que vocês fizeram. É isso aí. Né? O que é isso? Aí que bagunça é então, essa é uma lavanderia típica, né? Do dia a dia da gente. É uma lavanderia típica. Essa é uma casa em Florianópolis. O forninho. Que tava há 6 meses sem nenhuma visita. Olha só. Ela tava super bem precificada, num condomínio fechado a 300 metros do mar. Dá pra ver que a obra é boa, bacana. E aí a gente fez o home stage. Então, assim, você pode ver... Diferença, hein, cara? Lindo a gente tirou as coisas. Esse armário já era azul? Já era azul. Se ele conseguir voltar ali a foto, só pra gente mostrar... Olha lá. Ó, o armário. Então, assim, ó, tava ali um galão de água que tava vazio, que não usava mais, o forninho que tava quebrado. Então, tudo isso que a gente fez. E tava lá, né? E tava lá. É só uma pergunta. Quando você chega nesse imóvel, você tirou essas fotos ou foi o... Não, isso daí o cliente me mandou. Você analisou o problema. Que estava no portal imobiliário. Tá. Entendi. E aí a gente, como é que a gente soluciona? Tava anunciando daquele jeito. Daquele jeito. Caramba. Então, assim... Tudo que estava ali em cima, o baldes, a gente organizou, ficou tudo dentro desse armário. Aí a gente deixou ali uma toalhinha para eles usarem, dentro ali daquela... Meu Deus, sempre me foge o nome disso. Dos organizadores branquinhos ali, dos nichozinhos, ficaram o sabão que ela usa na máquina, enfim, a gente deixou para ela deixar funcional, mas pronto para ela receber a visita. Essa é outra coisa que me perguntam muito. Parece até uma coisa do outro mundo, mas não é. Pô, é só você saber mostrar o imóvel da forma mais adequada possível. Exatamente. Né? Deu uma diferença real. É evidencial que o imóvel tem de bom, né? Que às vezes o imóvel você vê que ela não fez obra, ela só tirou cacareco. Quarto. Olha isso, volta lá, por favor. Esse quarto, pessoal, assim, ó, eu comecei a fazer o curso de home staging e quando a gente começa a fazer o curso, a gente precisa praticar. Então, eu comecei a praticar no meu quarto. Então, eu pensei assim, ó, vamos supor que eu vou vender o meu imóvel. Este é o meu quarto, este era o meu quarto, tá? Lá em Florianópolis. Esse é o dia a dia dele. É o dia a dia dele. A cama tá arrumada, certo? Certo. Não tem nada demais ali, a foto da minha filha tava de longe, que até então pra mim era normal, ali o livro. O livro que lê toda noite. Isso, mas é uma foto que um corretor tiraria facilmente. Tranquilo. Se você entrar nos portais imobiliários, tem, é assim. Demais. E aí eu li o manual ali de home staging, comprei o material que eu usaria para fazer o quarto e aí ficou daquele outra maneira. Cara, é o mesmo quarto? É o mesmo quarto. Sério? Eu tô com vontade de dormir agora. É exatamente o mesmo quarto. Então o que a gente fez? Eu coloquei a colcha branca que eu falei pra vocês, tons neutros. Organizou lá as almofadas. Tirei a foto da minha filha, deixei com uma cara de aconchegante, fiz a simulação aí de um café da manhã. Essa banqueta tava lá na minha sala. Então, a ideia é neutralizar, deixando com que o cliente olhe para qual você tem mais vontade de visitar. Se tivesse 2 anúncios no mesmo prédio, aquela primeira foto ou essa? É isso. Não, essa de cara. Isso me lembra muito, o pessoal faz muito isso nos Estados Unidos, aqueles irmãos à obra. Eu sou viciado naquilo. Eu também. Pra caramba, eu e minha mãe, a gente... Mãos à obra, né? A gente Irmãos à obra. A gente essa tem, Discovery, todos os outros, na Discovery. É muito legal, tem todos. E eles fazem muito isso, cara. E volta essa foto aí, Arantes, por favor. Meu amigo, é a cara, é o que justamente eles fazem. Colocam lá uma bandejazinha, esse exatamente aqui, que você fica com vontade
de dormir ali agora. Eu quero esse imóvel para mim E as ontem. cores, né? A cores, cor, As né? cores. Porque é neutro, você vê que Chama a gente atenção. chama atenção. E convida, né? Estudo, né? Lembra Tem um que você estudo falou pra isso. que a Ferrari você colocaria no sol para Isso, vender? isso, Então a pra evidenciar iluminação a conta iluminação, muito, né? Então eu sempre falo, Aquela luminária acendam muito todas bonita as também. luzes, tem que deixar o imóvel com uma cara de atraente, que a pessoa olha e fala, eu moraria nesse imóvel, né? E o custo não é proibitivo para fazer isso. Né? Não, o custo é muito baixo se você baixo. comparar com. É verdade que eu falo, né? O investimento é muito baixo se você comparar com o retorno, porque, inclusive, o investimento que você faz de homestage, você consegue recuperar no imóvel. Sim. Exato. Não, e outra coisa, do homestage é para o imóvel. Você não está fazendo algo específico, alugando, gastando de fato. Não. Exatamente. É algo que é seu. Você está comprando uma coxa, uma bandejinha que você já tinha, você colocou lá e é seu. Já é seu. É Às isso vezes você aí. pode Cláudio, eu tô aproveitar vendo o um que banheiro é aí que é típico. Típico, tudo tá? ali, né? Não tem nada de Escova errado. dente. É o dia a dia nosso ali, tá ali, tudo tranquilo. Ela vai vender. Nossa, Exatamente. olha só, cara. Aí, assim, o que acontece? Toalhinha E branca a água dobrada. descendo ali. A água, eu vou A explicar vela, para a vela. vocês por que eu uso a água assim, tá? Claro que eu sempre pergunto pro proprietário se eu posso abrir a torneira para tirar Sim, foto. sim. É porque no inconsciente de quem tá vendo a imagem, ele percebe que tudo funciona. Olha só, bicho. Então, se a gente tira foto com o ar-condicionado, É não verdade. só do ar-condicionado, a gente tira uma verdade. foto Coisa do ar-condicionado ligado. com ele ligado, Ligado. para aparecer, para a pessoa ver, olha, né, tá funcionando o ar-condicionado, as torneiras todas funcionam. Vou adotar isso para meus anúncios agora. Olha viu, a dica Cláudia? aí pra audiência do Open House, ó. Vou adotar isso aí, Cláudia, porque realmente nunca tá. tinha pensado Aí, ó, a velhinha, tá vendo? Que causa um aconchego, né? Dá uma sensação de aconchego. A folhagem, né? Que eu falei que eu vou levar Aham. daqui, que eu adorei. Ah, Porque é exatamente isso, é você criar um ambiente neutro. Então, se você comparar com a outra foto, a anterior, se ele puder repassar ali, volta aí, Anderson. Olha lá. não teve pintura nenhuma nesse imóvel, é exatamente o mesmo imóvel, Fica um tá? ambiente frio, Então é assim, morno, ó, a gente pra acende baixo, né? todas as luzes, coloca o material branco, as folhagens verdes, já dá uma outra cara, parece que é um outro... Eu perguntei do outro e essa foto anterior foi tirada do cliente ou você tirou pra mostrar o antes e depois? Não, foi o cliente já tinha me cliente. mandou. Olha só, cara. E é lindo. É muito, viu? é muito importante, cara. Olha essa outra. Aí outro, típico, né? Então olha ali, a roupa de cama, né, toda florida, com um monte de travesseiro ali de várias cores, aquele quadro bem chamativo, a foto do casal ali em cima, não sei se dá pra ver, né? que é Ah, a dá. sim, eu vi foto ali. do casal, enfim. A realidade é dizer assim, eu não tô vendo nada de errado aí, né? Porque é o dia a dia, né? comum, É é comum, É, tal, é comum isso. né? Olha só. E aí a gente faz isso aí, ó. Espetáculo. Tirou o quadro, tá Espetáculo, vendo? Já espetáculo. tirou ali aquela característica, né? Porque eu olhava o quarto, eu só via aquele quadro de flor vermelha. Aí eu falei, a gente vai ter que tirar, nem que fique aparecendo prego, que ficou mesmo aparecendo preguinho ali. Ô, Cláudio, deixa eu te perguntar, alguma vez que você fez um homestage, o cara desistiu de vender porque ele viu o potencial do imóvel dele? Esse cara Boa não pergunta, vender mais Marcos, não. boa pergunta. De brincadeira já. Ele já entra. Não vou mais Não vou vender. vender. Essa É. casa de 2.700.000, a cliente ela fez um depoimento até falando que quando ela entrou, porque eu pedi para eles saírem da casa para eu fazer o homestage, né? E aí quando ela entrou, ela falou: "Ai, Cláudia, a gente não vai mais vender". Aí eu falei: "Não, agora Deu vai errado, vender". Deu errado. É porque volta lá antes na foto, do antes, do quarto. Porque o quarto foi um espetáculo. Olha só, quem vai comprar, quem tá olhando para comprar, falou: "Ah, legal, um quarto, tudo bem, as dimensões, já sei que eu vou ter que reformar". É, o cara já pensa assim, essa aí eu não já gostei, vou- essa coxa eu não gostei, vou botar a da cor minha. desse armário, Esse quadro essa tira. Eu não sei coxa, você, é. mas eu não consigo me imaginar deitando Pois na é, casa. isso então aí. você né? já pensa em reformar. Então é um cômodo Sim. que eu vou reformar. Aí passa agora a foto, Arantes. Que aí você Conseguiu? vê. Olha Olha lá. só, cara. Aí você. Aí Já me não tem fala o que- problema mais, tá tudo Exato, certo, o que né? você quer reformar aí? Fala pra Nada. mim, Fabiano. Eu? O que você quer Eu mudar aí? reformaria eu estando aí deitado, dormindo, porque aí... E daí dá vontade, né? Dá vontade. Exato, cara. Relaxando Porque aí. você vê o potencial do imóvel. Por E isso que eu tudo fico isso a pensando. cliente tinha em casa, tá? Exceto a colcha branca que eu levei, o restante tudo ela tinha. A Inclusive bandeja as ela uvas. tinha. As uvas são minhas. As uvas são fakes. Só vê aquelas Mas Não, mas assim, ó, bacana, viu? essa peseira ela tinha, enfim, tudo isso ela tinha. E o Xícara. cara que
compra, o cara que visita um imóvel desse, que já provavelmente também assiste Irmãos à Obra, Sim. já tem, aí ele vê, opa, eu tô num imóvel aqui antenado, um imóvel em home stage. Exatamente. Então eu, pelo menos, Já eu dá mais ficaria valor, muito... né? Exato, eu Já ficaria dá mais muito feliz. valor. Então, aquele imóvel, meio que eu não compre ele, mas pelo menos ele estaria lá no meu radar. Ah, lembra, meu amor, aquele imóvel que a gente viu? Aquele era lindo, porque chama muita atenção. Isso é um Esse quarto aí é um criança. quarto infantil, isso, né? Sempre quarto infantil tem muito brinquedo, né? Muito colorido, Muito né? colorido. Foto de cliente, né? Foto do cliente. Ok. Então, assim, com o nome da criança exposta ali. Enfim. Por que eu tô perguntando que é a foto do cliente? Porque não houve nenhuma montagem para pior, vamos dizer assim, por você. Não, nenhuma E depois dessas. para melhor. Não. Você chegou, a realidade era essa. Eu fui lá, ó, esse é o que realmente Essa é a estava lá quando eu realidade, E às cheguei. Isso. vezes o cliente, quando você... Às vezes é um amigo seu, te procura uma indicação, sabe que você trabalha no mercado imobiliário. Marquinho, poderia vender meu apartamento? Poderia vender minha casa? E aí você, não, tudo bem, vamos aí visitar. Não, eu já tenho as fotos aqui. Aí manda no WhatsApp pra você isso as é fotos. toda Aí hora, quer né? que você Isso é o anuncie. normal. Pois é. É. E olha só, eu não anuncio não. E aí Teu a filho ideia- vê esse quarto aí, vai querer, papai, eu quero um igual a esse eu aí. quero esse aí. Vai ter que Sim, comprar esse imóvel. assim. Já vendeu? Esse aí já vendeu. Ah, já era, agora... Aí o que aconteceu? Ó, tá vendo? A gente deixou ali os livros que ele gostava de ler, deixou ali a iluminação, mas a gente tirou aquele monte de brinquedo que tava espalhado, trocou a colcha, né, pra parecer uma coisa mais adulta. Pode ser um quarto de hóspede, pode ser um quarto de criança, Ah, muito bacana. enfim. E isso aí também, as almofadas ela tinha em casa. Olha, de cara dá pra ver que é um trabalho que dá Não, valoriza espetacular, demais o demais. imóvel. Demais. Eu só, Cláudia, fico pensando, porque então por isso que você tem curso, né, para isso, né? Você ensina e você aprendeu isso. Porque realmente a A pessoa diferença, né? você tem que, mas eu quero saber, você aprende isso no curso porque eu entendo, eu entendi até ainda agora que pro cara fazer essa decoração toda tinha que ser um design. Não Um adianta decorador, eu né? ser um cara Decorador, né? neutro e aprender em algum lugar um decorador, contratar um arquiteto, sei lá. Sim. Mas não, você aprende isso no curso? Ou isso é uma Aprende- habilidade natural, qualquer um pode aprender. Você vai ler o livro? Você promete que você vai ler o livro? Eu vou ler, tá Então, louca. se tu Tô lê o aqui, ó. livro, Esse eu já peguei. depois você Ah. vai me falar que você vai conseguir fazer sozinho. Porque assim, ó, Ai, cara. eu não tenho a menor habilidade. Por exemplo, quando eu tenho, né, vim morar em João Pessoa. Pra mim é mais fácil eu ir na Tokstok, olhar aquele ambiente e falar, eu quero esse sofá quero com esse assim, tapete. Isso. Porque Ou eu então não sei modelar, decorar. copiar aquilo ali. Eu não sei decorar um ambiente. Exato. Então, tudo isso que você tá vendo é porque neutralizar é muito mais fácil do que decorar. Então porque Ah, o negócio é neutralizar. neutralizar, É não é neutralizar. decorar. Não, é você despersonalizar, né? Você tirar a cara do morador, né? Você tirar ali. Eu sempre brinco que é o seguinte: por exemplo, time de futebol. Exceto o Corinthians, Ah, lá né? vem, lá vem. Que lá. pode ficar tudo ali, exceto o Corinthians. Quando você vai num imóvel que tem, por exemplo, ali a bandeira do Palmeiras ou de outro time, Tem que tirar mesmo. tem que tirar, porque Tem, isso pode causar um Não, é desconforto verdade. com o cliente, além de ser uma coisa, né? Que não é. É. Até do Corinthians, que é o meu time, não é uma coisa muito bonita, uma bandeira, uma caneca do Corinthians, enfim. Então a gente tem que tirar. É muito O ano pessoal. passado, a gente teve um país aí dividido, né, politicamente. Então eu orientava os clientes: não deixa assim aparente qual é o seu Determinada cor, candidato. muita Isso. vontade. Não, eu fui num apartamento esses dias, quando eu saí do elevador, você já dá de cara com a porta do apartamento. Quando você sai do elevador, você vai lá, Rua Marielle Franco. O cara botou na porta da casa dele. Sim, sim. Então já é uma pessoa que já está expondo a sua questão política Exatamente. e quer vender o imóvel. Isso pode causar um desconforto Claro, se a se pessoa você não é leva da uma mesma. Outro cara vai fazer, já não quero, porque é muito chato isso, Sim. realmente. O país ficou Então, tem dividido, as é chato. dicas ali, né, que eu falo, de itens religiosos, tomar cuidado. Também, também. Time de futebol, política, enfim, tudo isso a gente tem que Vou levar em mandar meus consideração. Quero uma vaguinha no seu curso, já vou mandar meu dados aqui. Esse aí, Olha pessoal, isso aí, ó, Fabiano. Olha só, um quarto é um vazio. quarto vazio. Esse foi o primeiro homestage cenográfico que eu fiz aqui em João Não tem Pessoa. nada, né? Esse imóvel da Cristina, foi vendido, era da Cristina Castro, uma corretora da Remax Divina. Ela me chamou para fazer uma parceria com ela, que ela tinha esse imóvel no Bessa, era um prédio super antigo, né? Então ele não tinha uma área de lazer muito atrativa comparado com os que tem hoje, Sim. mas o apartamento era super só. bom, enorme. Mas você vê muitos defeitos, né? Você vê uma coisa... Sujo, mas E Aspecto meio assim, sujo, ó, né? a pessoa entrava aí e ficava um pouco perdida com o tamanho do quarto, isso e aquilo. Aí a gente falou, então a gente vai fazer um homestage cenográfico
para você poder mostrar para o cliente. Então, tudo isso daí é cenografia, tá? Então, embaixo ali tem caixa de papelão, com imitando colchão. uma cama, mas com as dimensões de uma cama. Não é cama né? de verdade, não. É uma... Não, é fake. Com as dimensões de uma cama, mas para Isso. tirar a foto. Pra Então, pessoa ter noção, é o né? colchão inflável, a cabeceira ali eu fiz com isopor e com tecido. Certo. Então, a gente faz isso para o cliente poder visualizar. Então, a gente colocou ali Bacana, uma bacana cortina, mesmo. né? Usou iluminação, que é para o cliente que chegar num ambiente que está vazio, ele ter uma noção aí de como poderia Ali tá ficar. escrito não sentar, não é isso? Não sentar não móvel sentar no cenográfico. móvel cenográfico. Ah, tá. Então, na verdade, ficou assim, porque as visitações ele já deixou assim para a pessoa ter a Não, e noção aí a também, né? pessoa- Porque que senão a vem- pessoa senta. Aham. Senta, não, e outra coisa, aí você vem, aí tem um quarto vazio lá e você sabe, pô, mas a minha cama cabe aqui, não cabe, porque às vezes vai o cara com a trena. É, exatamente E aí isso. você já tem a ideia, pô, já tem uma cama queen aqui, uma cama normal, Bacana. e você já tem a ideia também, pô, muito legal. Essa daí é no condomínio lá em Bananeiras, né? Bananeiras tá em altíssima aí, né? Na Aí é Paraíba. do pessoal da Remax Viu aqui de João Pessoa, que tem uma filial, que na verdade a matriz deles é lá em Solânia, e aí eles me chamaram para fazer esse homestage em Bananeiras, também um imóvel vazio, de alto padrão, condomínio fechado, mas escuro, né? Sem Piso ter... escuro, É, né? então aí a Paredes gente fez também, escuras. Eu confesso, eu não gosto de ambiente muito escuro, eu não compraria, não. a gente fez um homestage cenográfico, ficou super legal Não, e a nessa visão, casa. né? A vista, olha só. Caramba! Olha só. Aí meu a irmão. gente já Já muda, mudou. né? Então... Mas você Já pintou tirou a os parede, tijolos que não? tava ali na parede? Não, Você não nada. pintou a parede? Nada. Tudo cenográfico. Cara, então, tem assim, até ali a planta bananeiras ali, umas bananeiras que tem ali, eu vi ali agora. então essa Olha lá. aí é tudo fake. Bacana, viu? Muito bacana Então esse esse é um trabalho. custo... Na verdade, por isso que existe muito apartamento decorado ainda hoje, né? Porque as pessoas precisam... Tem a noção. Visualizar. ter uma noção, né? É. Validar. Então, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande, acho que 90%, acho que existe um dado, acho que é 90% das pessoas não conseguem ter uma noção real de espaço, quando ele está vazio. Caramba, Então, quando isso você coloca o cenográfico, a pessoa, além de ter uma noção do espaço, ela já consegue imaginar, ai, que delícia, que uma cama nessa posição, ou vamos colocar a cama em isso. outra posição, né? Não, Já e fica você mais vê fácil. que a gente tá falando de uma casa, mas você vai num apartamento, às vezes, de 80 metros quadrados, que os quartos são compactados, Sim. né? Então, quarto ali de 5 metros quadrados, 7 metros quadrados, você sabe, pô, será que cabe minha cama aqui? Aí você vê, já uma cama, você já tem a ideia do espaço de Sim. circulação, da televisão, onde você vai colocar a televisão, é muito bom. Olha lá, eu tô vendo que esse imóvel aí não é um imóvel tão luxuoso, né? É um imóvel É, mais simples, básico. né? Esse daí O que você é fez com desse ele? apartamento que a gente fez o cenográfico aqui no Bessa. Sim. Então, assim, ó, você vê que é um imóvel padrão, né? Isso. Básico. Uma pia de Tiraria granito, foto assim, o corretor tiraria Normal, foto assim, tranquilo. perfeitamente. tá até rejuntado, bonitinho ali. Tá o- até limpo aí, é arrumado, lindo. que tem foto É, que tem, é deixa um horrível. monte de coisa lá. E aí a gente faz, Olha ó lá, lá. o básico. Liga Dá a uma arrumadinha. torneira, coloca uma saboneteira, coloca um cheirinho ali, um aromatizador. Já fica com. Então, é por isso que eu falei de imóveis de diferentes valores. E o cheiro? É isso que eu ia te perguntar, Cláudia. O cheiro é importante? Que cheiro, O às cheiro vezes, é muito muito importante. importante. Então, eu vou dar uma dica de ouro aí, posso? Pode, claro, deve. Olha aí, Por audiência. favor, por favor. Uma corretora de Cuiabá, que é minha amiga, ela fez uma consultoria comigo. Ela garante que ela vendeu um imóvel por conta dessa dica, tá? Eu sempre, quando eu faço mentoria, eu tenho a dica no livro, enfim, passem um café na hora da visita. Ah. Quando o cliente entra na casa, Cheiro de café, fresco. tem aquele cheirinho do café. O café ativa a nossa memória afetiva. Tipo assim, relaxar. Nos remete ao nosso lar, casa E da café é uma coisa que avó. muita gente, praticamente todo mundo toma café, né? Eu conheci uma pessoa até hoje que não gosta de café. Uma. Olha, Né? Eu não nego um café pra ninguém, Caramba. né? Então, assim, Darth Vader, aí. desculpa. quando você entra no imóvel e você sente aquele cheirinho do café, ativa a memória afetiva, a pessoa já começa a imaginar um lar, já começa, né? Aí, o truque qual é? Passa o café com o cliente ali na visita, faz a visita com aquele cheirinho, espalhando o cheiro pela casa, daí, né, ele tira outros odores da casa. É porque o café, E ele no neutraliza final tudo, da né? visita, É, você bacana. oferece, O você café. fecha ali com Se quiser, chave de toma um ouro. café. Olha, eu vou te falar, Toma em, um café. em mais de 25 Cara- anos do segmento imobiliário, eu nunca tinha ouvido falar nesse outro café. Nos Estados É uma Unidos, dica bem bacana. nos Estados Unidos, já que a gente estava falando dos Estados Unidos, eles vendem um spray de bolo. Tu liga o forno e põe um spray para ficar com um cheiro de bolo na casa. Caraca. Né? Você falou dos irmãos à obra. Pode Isso. olhar que eles sempre colocam, né? Quando eles Não, vão mostrar sempre o é imóvel, eles têm ali um cupcake, Não, mas alguma eu coisa vou ali. adotar. Às vezes você quer, o cliente O vai café bem- é
Você, café... meu amigo, eu e toda a audiência do Open House Podcast, com a dica da doutora Cláudia aqui. Não, vou usar isso no escritório, Fabiano. O cliente vai lá fechar um negócio, além de passar o café, já vou botar um cheirinho também, porque ele já vai sentar relaxado. Exatamente. Eu acho o cheirinho do café, pra mim, assim, é tão básico, né? Exato. Assim, mas além de ser uma coisa, né, educada, ser gentil, a pessoa se sentir acolhida, quando ele sente o cheirinho do café, a coisa muda de figura. Cláudio, né? quando a gente tá chegando, às vezes, no trabalho de manhã cedo, a gente chega, já sente o cheiro do café, você se senta abraçado, relaxado. Mas se você usar essa dica daí, você pode até fazer o seguinte, que a pessoa, vamos olhar o apartamento, tal, amanhã a gente marca pra olhar, tal. Você gosta de um café? Se a pessoa disser não, aí você fala, não faz. Mas se a pessoa, não, eu gosto, tal, aí a pessoa vai ter uma surpresa porque não vai saber se ia ter o café aí, lá. Legal, você gosta de um suco? Suco de quê? De melancia. Cheirinho de melancia. O Cearense falou que não gosta de café, mas eu vou convencer ele a tomar um café. Então ele é a legal, segunda pessoa só. A segunda pessoa só, porque eu não conheci ninguém. Teve um corretor que me falou que não gostava de café. Quando eu falei, ele falou, putz, eu não gosto de café. Mas às vezes não é uma exceção. Mas é o cheiro. É o cheiro que ativa, né? Não, o cheiro. Né? Quando eu sinto o cheirinho de café, casa de exatamente. Vó. Me então, ativa, assim, me leva lá na casa da minha avó. Da avó, de relaxar, de tranquilidade. Porque às vezes quando você vai... realmente acontece, a gente que é do mercado imobiliário, você vai visitar um imóvel com um cliente... Parece que eles combinam, às vezes, o marido e a mulher. O marido faz, eu vou ser o bonzinho e tu vai ser o malzinho, Sim. a malvadinha, né? E já vão provocando, o corretor mostra um benefício do imóvel, o cara já contesta. Mas isso aqui. Então já vai armado. É exatamente e aí, às vezes, isso. o cara entra, já senta aquele cheiro, ele automaticamente desarma, ele já relaxa e você já até conduz aquilo ali melhor. Adorei. Não, valeu hoje. Essa dica, viu, Cláudia? Valeu essa dica aí, essa minha amiga, ela garante pra mim, de olhos que ela vendeu esse imóvel por causa desse café. Eu sou um cara muito olfativo, eu gosto de perfume, Sim. eu gosto, eu cheiro, porque assim, às vezes a imagem chega primeiro, mas eu acho que o segundo, antes de você até abrir a boca, é o teu cheiro. Exatamente. E se você tiver com um odor, tem que tomar muito cuidado com perfume, porque às vezes tem pessoas sensíveis. Muito forte, né? Que exageram, exageram, então... Mas ela vai na pegada do neutro, né? Neutralidade. Tudo no neutro, Não, eu tô perplexo porque eu confesso que eu acho que eu e a nossa audiência, eu tinha a ideia de homestaging como algo, como eu posso dizer, material. Era algo, mas vai gastar muito pra montar tudo. É muito psicológico. Vai ser nada de novela. Muito neuromarketing. Vai ser nada de novela, gasta um monte de imóveis e tal. Nada disso. Nada disso. Pega ali o que tem isso, trabalha. Porque o que eu fazia era isso mesmo. Eu queria, ajeitar Recentemente a gente fez, vamos mexer no nosso quarto, bora. O que a gente fez? Toque Stock, Ferreira Costa, a gente ia nas lojas, aí copiava assim, aquele imóvel, vamos mandar fazer, não sei o quê. A gente pegava a inspiração e executava. Sim. Mas isso era a bel prazer, né? Assim, natural assim, da gente, não era algo era meio técnico, automático, né? Automático. Então, assim, muito bacana, Cláudia. E assim, é uma coisa... Eu sempre falo, né? É o básico bem feito, né? É um básico, não tem nada de outro mundo. Ninguém tá falando pra você derrubar parede. Né? Os irmãos à obra, por exemplo, eles têm uma outra pegada, eles derrubam parede para valorizar de fato uma reforma, imóvel. Né? Isso, exatamente. Eu nunca peguei nenhum imóvel que eu fiz reforma. O máximo que eu peguei foi, olha, tem que tirar aquela infiltração, alguma coisa assim. Não tem como a gente fazer aí, Cláudia, isso. E a monetização disso? Como é que o corretor, ele já tem lá o percentual dele dos honorários da comissão de 5% estabelecido sobre a venda? Sim. E do homestaging, quando você presta esse serviço, olha, eu sou um corretor de imóveis, mas vou te assistir, te assessorar, na verdade, no homestaging do seu imóvel. Aí como que é a cobrança disso? Eu vou falar como eu trabalho, né? Porque é mais fácil eu falar da minha forma de trabalhar. Se eu não tenho exclusividade, se eu não tenho a gestão exclusiva desse imóvel, eu cobro. Aí eu cobro pelo serviço. Que pode ser só uma consultoria, né? Eu vou lá, tiro as fotos e mando para ele. Dá o dever de casa, exatamente, exatamente. Chego lá e falo, olha, tira na cozinha, né? Porque tem cliente que fala pra mim, olha, lavei até a louça pra você. Pra lavar a louça, no outro dia tem que guardar a louça. Exato, né? Então, assim, deixa lá as panelas penduradas na pia. Tem um cliente que falou pra mim, olha, Cláudia, eu lavei até a louça pra te esperar. Eu falei, não, tem que guardar a louça. Lavar só pra mim não adianta. Então, é assim... pode ser uma coisa muito básica, uma consultoria aí de 300, 400 reais, né? Só as dicas que você tem que fazer e a pessoa executa. Executa, isso. Ou ele pode fazer um homestaging completo. Não, eu quero que você venha aqui, que você me ajude a fazer descartes, enfim. Aí eu levo o meu material, isso e aquilo. E tem cliente que não tem tempo,
né? Tem cliente que não tem tempo, tem cliente que não gosta. Tem noção, Tem a menor tem- ideia tem do que faz, noção nenhuma, Então, assim, por exemplo, eu fiz um home staging, né? O pessoal gosta de saber de valores. Eu fiz um home staging num imóvel aqui em João Pessoa que custou para o cliente R$ 1.500. Uma casa de 1,5 milhão. Não é nada. Ela dividiu com o corretor o custo, tá? é certo. Essa casa foi vendida em 58 58 dias. Olha só. Só por causa do home stage não, mas o home É. stage foi um Ajudou. catalisador. A gente fala que é um conjunto, né? Tem que ter precificação correta. Não adianta você fazer o home stage Claro. numa casa que vale 1,5 milhão e pedir 2 aí milhões. Não você vai tá vender. especulando, você tá especulando. É, né? não Não vai é o home vender. stage que vai salvar. Isso aí. Então, assim, tem todo um fator que ajuda, né? Então, tem desde uma consultoria de 300, 400 reais a um home staging de 1.500, mas- 2.000, um home staging cenográfico pode chegar a 3, 3,5, enfim, aí vai depender muito. Do E imóvel eu que você vai hoje- gastar. Como eu tenho esse arsenal, né? E se o cliente me dá gestão exclusiva, a gente faz a conta de quanto a gente ganha de comissão. Verdade. Aí, o que que eu faço? Eu presenteio o meu cliente com home staging. Com home Você stage. cobra aqui então, se ele honorário der com exclusividade, exclusividade. você 6%. 6% da 6%. exclusividade e você dá um plus, um algo mais para o cliente. Exatamente Fala, eu isso. vou trabalhar de forma correta, precificar seu imóvel, fazer uma avaliação, Exatamente. anunciar ele, fazer o trabalho que todo mundo faz, mas tem um plus Sim. que eu vou fazer com o seu... vou dar mais uma ferramenta, algo a mais para que seu imóvel possa ser vendido mais Exatamente, rapidamente pra se possível. destacar. E, na verdade, é o raciocínio correto, né? Eu hoje, Ali pra Fabiana, vender. não trabalho mais com imóvel em aberto. Né? Sem ser exclusivo. Hoje eu não trabalho mais. Bacana. Porque a gente Correto, tá vai certo. trabalhando, vai aprendendo aí o que é mais fácil de vender, o que é mais difícil. Claro que você conseguir uma gestão exclusiva não é a coisa mais fácil do mundo, a gente sabe disso, né? Que é um mercado que não está acostumado, Não tá. É. Mas ele tá mudando mas Mas ele é está muito- mudando isso é muito. Cabe um Graças a adendo. Deus. No Brasil. No Brasil, no assim. Brasil. Isso. Porque nos Estados Unidos, na Europa... Não, em já vários- é assim. Aí já é assim há muito, Muito tempo. tempo, Há muito sim, tempo. Então, sim. assim, óbvio que o mercado nosso ele está crescendo e está se desenvolvendo. Sim. Com a entrada de novos corretores, com os corretores atuais se especializando. Porque, olha, Exatamente. você está aqui nos ensinando uma coisa que já tem muito tempo que é feita. Sim. É real? 51 No mundo, anos, no- exatamente. Agora, eu no mundo confesso a inteiro, você né? que tem muitos corretores de imóveis que certamente nunca ouviram falar disso, Exatamente. não o aplicam e não tem a oportunidade de passar para o cliente e dizer assim, a gente faz esse trabalho. Então, à medida que você se especializa e mostra que você sabe fazer mais coisa do que simplesmente anunciar, Sim. a exclusividade vai aparecer. É Porque ela é saudável para todo mundo. É lógico, para todo Isso. mundo. Mas ainda, essa cultura ainda está entrando, né? E eu Isso. acho que daqui a um tempo a gente vai. Mas isso só acontece se a gente comunicar ao cliente, né? O porquê. Dá o conhecimento. Porque eu vejo muito disso. corretor, ele quer exclusividade, mas ele não explica o porquê. Isso. Né? Ou ele não Isso. explica como ele trabalha, né? Aí o cliente Verdade. se assusta. Se assusta, não vou dar Não por vou quê? dar, só a Cláudia vai poder vender, né? É, Se você não explicar que eu isso. vou fazer parceria com o Fabiano, com o Marcos, Isso. ele vai falar, só a Cláudia, mas quantos clientes você tem para vender meu imóvel, Isso né? aí, Então ele isso assusta. aí. Por isso que eu falo. Aí o home staging é a mesma coisa. Por isso que a minha filha fala pra mim, mãe, tu não cansa de falar todo dia a mesma coisa? Eu falo, não, porque é assim. É o trabalho, é meu por trabalho. repetição que a gente Verdade. coloca na cabeça das pessoas É verdade, a é importância verdade. de fazer isso, né? Vai plantando aquela semente, aí 2 ou 3. E outra coisa, você fez o trabalho, aconteceu uma venda, aconteceu uma alocação num prazo mais curto do que o normal, aquele cliente fica satisfeito. Ele vai dizer, olha, Exatamente. eu procurei a corretora Cláudia, ela foi olhar, me apresentar o trabalho dela, me apresentou um trabalho diferenciado e eu confiei nela, dei exclusividade, a Cláudia no tempo de forma mais rápida, Sim. conseguiu vender o meu, eu estou super satisfeito e eu indico a você. Eu vou bem indicar isso você aí. e a coisa vai multiplicando. É um Mas mercado de indicação, né? É, de indicação. O certeza. mercado imobiliário, É, assim, verdade, o que dá certo mesmo, porque é raramente a gente conseguir um cliente que vem da nuvem, né, pra gente, a lead, que o pessoal chama. Sim. Normalmente as vendas boas, mesmo ocorrem na indicação ou a própria Agora, captação. uma curiosidade. Nós falamos de imóveis residenciais. E no caso de comerciais, é diferente, funciona? Não dá pra Funciona fazer? também. Eu já Dá pra- fiz no escritório, ficou bem legal. Assim. Foi, né? Não é uma coisa que é muito procurada, mas, por exemplo, eu tinha um cliente que ele estava com dificuldade de vender uma sala comercial. Porque era uma sala comercial igual a todas as outras, Sim, né? sim. Ele entrava ali, via. Uma e copinha, um banheiro. aí assim, tava bem precificado, daí a gente fez um home staging cenográfico, mas aí eu usei cavalete de madeira, com Sim. um pranchão de madeira, coloquei ali uns Pra dar uma elementos. noção, né? Pra dar uma noção, uma cadeira legal. Tem aí, enfim. Arantes? Tem aí, ó? Não, acho Não, que não esse aí eu trouxe. não Mas deixa eu te trouxe. Acho que falar. tem no livro aqui, Não é então. só porque o imóvel está desocupado. Você pode pegar tipo um escritório de advocacia que está todo montado, mas não está bem apresentado. Pode. Você vai lá e arruma todo ele, organiza, né? Exatamente. Eu perguntei também porque tem muito imóvel que, no caso de comercial, quando é uma loja, até uma loja que está montada,
e tá para vender, você dá uma arrumada na loja e fala, ó, pode ser isso aqui. Sim. Pode até não ser seu segmento, mas você viu que a loja está toda arrumada. Então chama Exatamente, atenção, chama né? atenção. É, Chama bacana. atenção. Eu vi aqui, Cláudio, que você faz parte de um livro aqui dos os 15 as especialistas de sucesso. Isso. Só mulheres do mercado imobiliário, não é isso? Fala 15 um pouco especialistas do mercado imobiliário. Esse livro foi chamada para ser coautora, né, para falar sobre home staging. Então aí ele não é tão completo quanto, né, o guia ali, mas ele já dá aqui, dicas que você vai pegar aí, já vai conseguir colocar em prática e com certeza já vai ter uma captação mais saudável aí. O que eu vejo, né, Fabiano e Marcos, é que as pessoas começaram a inventar muito no mercado imobiliário, né? Então, assim, eu tiro fotos profissionais, eu uso vídeo 360, Uso eu drone. eu dou pirueta, faço um monte de chuta a aguinha coisa. da piscina. Só que não é? Só que daí o básico não foi feito. Então eu falo, o que adianta você tirar uma foto profissional? É claro que assim, eu, por exemplo, hoje, essas fotos todas que passaram, exceto as do cenográfico, sim. todas as outras foram com um fotógrafo profissional, porque eu sou super a favor do fotógrafo profissional. Mas não adianta você te chamar um fotógrafo, ele vai fazer tirar milagre. uma foto, ele não vai Vai fazer tirar a milagre. foto da Ferrari toda suja. Não, se Toda ele for, suja. ele vai fazer, talvez ele tente fazer um Photoshop, mas aí já é mentira. Aí já é fake. Já é fake. Então, assim, adianta você chamar um fotógrafo profissional, mas se você fizer primeiro o beabá, você isso. preparar o imóvel, deixar ele neutro, deixar ele ali despersonalizado, aí vale o investimento da foto E depois profissional. preparar o cliente. 360 drone, Isso. mas o imóvel tem que estar preparado. E é o que eu falo, não adianta você fazer uma coisa super tecnológica e esquecer do beabá. A pergunta de fechamento aqui da sua participação no livro é: se você lava e arruma um carro antes de ir a uma concessionária vendê-lo, por que não faz o mesmo com o bem mais valioso do seu cliente? Ou seja, se você é profissional do mercado imobiliário, você está vendendo imóvel, cara. Então, você vai lá e fala, o seu imóvel não está pronto para vender. Eu tenho como fazer com que ele fique muito mais apresentável, com custo baixíssimo. Sim. E se você não quiser ter custo, me contrata como exclusividade, que eu vou fazer o trabalho. Olha, mais um plus aí para a carreira do corretor de imóveis, para quem quer captar ainda de forma mais assertiva e fazer com que essa venda, essa locação aconteça de forma mais rápida. Dá para fazer homestay todos os imóveis? Todos os imóveis. Eu falo que todos os imóveis precisam passar por homestay. Você falou aqui de uma vaga de garagem. Eu vi aqui que tem uma garagem de uma casa. Você faz homestay numa... na garagem, sim. Essa casa de 2.700.000, a garagem tava toda um caos. Que normalmente é o depósito da casa. Mas a garagem tinha uma pegada, até lembrei ali daquela guitarra que tá ali. Ela tinha uma pegada de garagem rock, garagem... estúdio, né? Isso aí. Só que tava tudo entulhado ali. Escondendo Aí eu as falei coisas. pra ela, você tá perdendo uma chance de conquistar uma pessoa que queira ter um amante espaço, do rock, assim. um amante do rock. E aí a gente organizou a garagem. Então, assim, tinha uma mesa de bilhar que em cima tava cheia de roupa de mergulho. Nossa, já tô imaginando aqui como é que tava. Prancha, enfim, tinha tudo ali, tudo bagunçado. E a gente colocou tudo no seu devido lugar, a garagem ficou top. Deixa eu te perguntar, Cláudia, e a mão de obra disso, para fazer essa não é uma faxina, mas fazer essa arrumação geral, ela é sua, é um terceirizado, é o proprietário que arruma a pessoa, você fica lá só dando apontamento, como que... Eu ponho a mão na massa. Tem que botar, o corretor, ele põe a mão na... Você põe a mão na massa para fazer isso. Eu vou lá. Então eu dou risada com o cliente quando eu chego, né? Porque geralmente quando eu vou vou me apresentar, eu vou, né? A gente se arruma para ir lá. Certo. No dia seguinte, quando eu chego lá para fazer o homestaging, eu já tô Arruma outra mais pessoa. Vai de abóbora, né? Vai de abóbora Você tá de tênis e tudo. Não olha para você assim. Mas eu gosto muito de fazer. Eu não terceirizo, Você já cria uma conexão com o cliente aí, cara. Muito. Eu Cara, fiz só imagina, vai dizer assim, ó, sai da frente que agora eu vou arrumar a tua casa. É quase isso, Olha, né? é quase isso. E assim, ó, eu fiz um homestaging numa casa aqui em João Pessoa, que esse cliente tinha uma secretária. E aí ele falou pra secretária, gruda na Cláudia para você aprender a fazer para quando o cliente vier visitar o imóvel, ele tem que estar igual. Isso aí. E essa casa, ela fazia exatamente igual. Tudo que você... Por quê? Porque o cliente viu valor nisso. Isso. A gente tem que gerar valor pro nosso cliente. Não adianta eu chegar lá e começar, dá licença que eu vou arrumar aqui, e não explicar para ele o porquê.
Então, eu tenho que explicar para ele, olha, deixa a luminária acesa, porque é atrativo para o cliente, fica aconchegante. Enfim, a gente vai explicando isso para ele, gera um valor e ele mantém isso no imóvel. É interessante, eu tava vendo aqui, Fabiana, ela cita aqui até no livro um programa que eu assisto muito, Ame ou Deixe Vancouver, né? Com a Dilly e com o Todd. Normalmente, a Dilly é a arquiteta que faz a decoração e o Todd é o corretor que quer vender o imóvel. Sim. Eu acho que de 10 programas, a Dillian vence eles 7. Sim. Só por causa do home. Eu percebo que é por causa do home. É home staging. Cara, é muito lindo. Ela deixa o imóvel lindo demais. Você vê que a reforma... Eu tô convencido que o home staging muda de patamar o trabalho do corretor de imóveis. Exatamente. Esse livro aí, eu dou dica, acho que de 5 programas, se eu não me engano. Tem aqui Imóveis de Luxo também, o Legence. Imóveis de Luxo em família. Também. É assim, ó, eles não francês. falam de home staging. É francês. Eu tive o prazer de estar em Pipa na primeira semana de janeiro. E eu encontrei com eles lá. Eles estavam aqui? Eles estavam no Brasil, eles estavam em Pipa. E eu tive o prazer de conversar com eles. Foi agora? Foi agora, dia... Acho que dia 4 ou 5 de janeiro. Eu tava em Pipa, e aí eu tive prazer, e como, né, a cara de pau impera... Foi fã na hora e tirou, né? Eu falei pro meu marido, você reconheceu, né? Aí ele ficou espantado, porque assim, claro... Ele anda ali normalmente. E aí eu falei pra ele que eu assisti o programa, que eu tinha escrito sobre eles no livro. Ele, você me conhece, né? Olha que e bacana. Aí eu brinquei com meu marido, a gente rasgou um francês, um porto-inglês. Um porto-inglês, enfim. Mas a gente se comunicou, ele ficou super contente, enfim. Mas é um programa, eu indico esse programa pro corretor, não pelo home staging, mas pela forma de atendimento que eles têm com o cliente. Personal. Não, a profissão corretor de imóveis... Muitas profissões, elas estão, de fato, assim, se acabando, né? Sim. Né? Deixando de ser necessárias para a vida, porque a informação, a internet, ela tá dando muita informação para as pessoas. Isso aí. Mas o corretor de imóveis, quanto ele não entender que o negócio dele não é de imóveis, é de pessoas, é de relacionamento, é de serviço prestado, e quanto mais ele entende isso, mais de sucesso ele vai ser. E o exemplo disso são esses documentários, são programas de fato, séries da Netflix, tem a Orange Country também. Vou dar uma dica agora, que é uma série nova, que chama Leslie and Lindsay. São 2 irmãs gêmeas, tá passando no ADD TV, uma coisa assim. Eu já assisti alguns episódios. São 2 irmãs que elas fazem home staging puro. Na veia. Elas investem na casa do cliente, porque ela pega cliente que não tem condição de investir, então ela chega lá e fala assim, olha, a tua casa vale 200 mil, eu vou investir 30 mil e nós vamos vender por 280. Eu retiro esses 30 mil e esses 50 mil a mais a gente vai dividir no final. Certo. E o cliente topa. Quase porque a comissão seria 12 mil, né? Seria 12 mil, ela faturou 50 a mais, então ela tira a comissão e divide. Então ela ganha um pouco, um plus a mais. Exatamente. Né? Porque é o serviço dela do valor investido, super justo. Mas é legal de ver porque é home staging puro que ela faz. É bem legal. Não, Netflix é mais recheado hard, ela transforma tudo, né? Não, isso é mais hard. Não, e ela tem Eu falei pro meu marido, meu Deus do céu, eu preciso agora levantar um dinheiro, eu quero chegar na casa do meu cliente e falar, eu vou investir 50 mil na sua casa, a gente vai vender não sei por quanto. Aí meu marido, cara, para de viajar. Mas não é viajar não, mas é porque é muito visual, Fabiano. Ela me mostrou aqui uns imóveis que o que tem muito no mercado, aqui de João Pessoa principalmente, são os imóveis um pouco mais antigos, com a metragem excelente. Excelente. Mas são imóveis antigos, de 10 anos, que um imóvel com 10 anos já é considerado antigo porque a arquitetura muda, a decoração muda, e as pessoas gostam do imóvel novo pela essa facilidade, já tá novinho, então se eu vou comprar uma mobília básica vai estar novinho, não vou precisar reformar. E às vezes o imóvel antigo, que tem uma boa construção, um home staging resolveria essa venda. E esses imóveis são verdadeiras oportunidades. Você encontra imóveis aqui de 150 metros quadrados por 500 mil reais, cara. Onde, na mesma rua, um prédio novo, num apartamento de 60 metros, o cara tá vendendo por 500 mil. Na verdade, Marcos, não sei se você vai concordar comigo, o cliente proprietário de um imóvel usado, ele é um cliente abandonado no mercado. Abandonado no mercado. Né? Isso ninguém não dá é bola só pra João ele. Pessoa, não. É geral. nacional. É geral. Então, assim, ele é um cliente abandonado, porque, assim, você tá focado no cliente comprador ou no lançamento. Isso. E o imóvel de terceiro usado, ele fica ali como patinho feio. Patinho feio, e exatamente. Esse é o imóvel que eu mais gosto de trabalhar. E o perfil que mais aparece é tipo assim, o cara procura um corretor, procura vários. Isso. Várias imobiliárias e vários corretores. É o mesmo serviço. E fala, tô com um imóvel para vender,
o valor é tanto e tá aqui as fotos. Aí manda Sim. pro cara. Aí o cara olha assim e fala, poxa vida, eu vou ter E que quer vender esse ver imóvel. E só o pior, a última, fica reclamando e cobrando do corretor porque Exatamente. não apareceu ninguém, não vendeu ninguém. Pô. É porque tá abandonado. O cara, ele tá carente, Ele tá deixou, exatamente. confiou em você e você não tá dando feedback pra ele. E outro patinho feio também é o imóvel de locação. Que a gente Também. né, Faço que muito home staging para locação. porque funciona, liquidez Sim. é rápido. Meu amigo, Eu fiz olha, home isso conta staging outro episódio aqui. com o Cláudio, viu? Eu fiz home staging aqui num imóvel que uma amiga minha comprou. Ela trabalha só com locação por temporada. Certo. Ela comprou um imóvel É aqui. a cara do homestage na e me temporada. chamou para fazer home staging É. com ela. A gente fez o home staging, a gente até fez vídeos, enfim, fez um monte de coisa no imóvel. Eu já tentei locar esse apartamento dela, acho que para 4 ou 5 amigos meus. Não consegue. Nunca tem vaga. Aí eu mandei para ela, porque tem um amigo meu que chegou aqui em João Pessoa, ele falou, Cláudia, não tem onde ficar, tá tudo lotado, o hotel tá caro, blá, blá, blá. Falei, peraí que eu vou ver com a Luciane. Mandei, ela falou, Claudinha, não dá. Esse apartamento, ela falou, eu loco ele direto. Janeiro e fevereiro não tem vaga nenhum dia. Olha só. Tudo com o trabalho que foi feito De com home home staging, staging. que ajudou, obviamente. Ajudou. Ajudou, O móvel, claro. ele tem sua Imóvel lá. característica, né? Uma situação Exatamente. difícil e bem precificado, né? Num obviamente. imóvel por temporada, por exemplo, aí sim você pode agregar valor na diária. Sim, É. Né? é verdade. Aí você pode agregar verdade. valor Investe e já diário. tira aquele valor na diária. Exatamente. Dá o plus Porque da diária. paga, já porque a melhora. diária realmente ela é curta, uma Quem semana, quer 5 alugar um dias. lugar que tá bagunçado, que tá com cheiro de mofado, Exatamente. tá muito Fotos, escuro. cara. Troca essa lâmpada aqui, essa lâmpada não tá dando certo, tá dando uma Não, porque penumbra aqui às que ninguém vezes gosta. você vai ver um imóvel por temporada, aí você vê lá o cara, uma parede verde limão no quarto, você não tem... Você não consegue se visualizar passando E férias ali, né? exatamente. Descansando, relaxando, enfim. Mas você fazer um homestaging ali, aí você deixa... Que Pra tem gente cada finalizar aqui, porque se foto deixar eu fico aqui até linda. amanhã falando, tá? Mas linda, cara. Uma coisa que eu sempre falo, a gente não gosta de ir pro hotel? Você conhece alguém Sim. que não gosta de ir para um hotel? Eu adoro ir pro hotel. Pois é. Adoro. A gente entra no hotel, o que a gente faz? Já Se deita joga na cama, né? Isso aí. Porque a cama tá limpinha, aquele cheiro de limpeza. Geralmente neutra. Tá Super neutro, arrumada. super Branquinha. arrumada, branquinha. É. Aí a gente toma posse do quarto, É, né? Aí eu isso vou é lá na meu. recepção e falo, o meu quarto é o tal, o meu hotel é o tal, aí a gente toma posse. É. Então a gente tem que pensar nisso também do nosso cliente. Se ele entrar nessa num linha, né? imóvel, é nessa linha. Porque assim, se você parar para pensar, se a gente agora eu vou acabar com o encantamento do hotel. Se a gente parar para pensar, aí minha filha me falou, mãe, não fica falando isso, porque já tá tirando a minha graça, ela falou, mas é verdade. Se a gente para para pensar, quantas pessoas já dormiram naquele hotel, né? Já usaram aquela cama. Já usaram aquela cama na noite anterior onde você... Verdade. Às vezes no mesmo dia. No mesmo dia. Eu não penso Mesmo nisso, porque dia. eu vejo todo limpinho, arrumadinho lá, e falo, tá zerado lógico, só pra gente. mas porque foi preparado para te receber, É verdade. Fabiana. Então, assim, eles trocaram, Aqueles eles gancinhos limparam, assim que eles fazem com as fizeram o toalhas. gancinho de coração para você, enfim, tá tudo limpinho. Cheiroso. Se você entrar ali, for usar o banheiro, tiver um papel higiênico no banheiro, você vai ligar na recepção e falar, esse quarto não foi limpo, eu quero trocar de quarto, vai te dar uma Isso. agonia muito grande. Isso, é. Então, a gente tem que pensar no nosso cliente comprador exatamente igual. Verdade. Quando ele entra no imóvel, esse imóvel, para ele, tem que estar como um hotel. Que ele vai olhar e falar, eu adoraria morar aqui. É neuromarketing puro mesmo. Puro. Eu aprendi Olha, isso agora. Como é que faz para o corretor de imóveis, o profissional do mercado imobiliário, te encontrar nas mídias ou fazer o contato com você? E, obviamente, procurar saber como se especializa no homestaging e fazer desse trabalho mais uma ferramenta possível para você ser um melhor profissional, fazer uma venda, uma locação de forma mais rápida, mais ágil, né? Fala pra gente. Eu tô no Instagram, meu Instagram é super fácil, Cláudia Dietrich, é só entrar lá, Cláudia Dietrich, pode me mandar direct, tem meu telefone ali, tem o link pro livro, eu respondo super rápido ali no Instagram, a melhor forma de me encontrar No Instagram, é no né? Instagram. E o livro também está disponível lá? Tá Através de disponível, você? tem o link, tem o site para comprar, o frete Obrigado é pelo grátis, livro, já tô agradecendo. imagina, o frete é grátis, pode comprar. Está disponível em Isso, livrarias não, ou só? não. Não, só no site, Só no site, que é ok. www.claudiadietrich.com.br. Certo. Mostra aí mais uma vez a capa do livro aí. Capa do pessoal. livro aqui, muito bom. Bacana. E tem esse outro aqui que você participa, né? Esse aí eu dele, sou né? Que você é coautora, coautora. tem mais, junto comigo tem mais 14 especialistas, é um livro bem legal para quem é do mercado imobiliário, para quem se interessa por mercado imobiliário. O livro é bacana, Tem foto advogada, antes, né? tem a Luciane, que eu te falei de Sim, locações por sim. temporada, tem, enfim, pessoal de marketing, é um livro muito legal. Olha, João Pessoa tem uma profissional gabaritada para ensinar e fazer acontecer no homestaging dos imóveis. Já Obrigada. com casos e exemplos E aqui parabéns reais pelo seu trabalho, viu? de Muito resultados. obrigada, gente.
Legal, Cláudia. Gostou do livro, né? Já tá lendo aí, né? Não, cara, eu li... É um livro como ela super falou, facinho de ler. Isso aí, eu tava lendo aqui, eu já vi algumas coisas. Porra, foi conhecimento puro aqui, esse meu irmão. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou Depois que eu comprar um pra mim, terminar, tudo que bem. você vai ler, Fabiano. Vou comprar o meu. Vou dar legal. pra minha esposa, que é corretora de imóveis também. Ela vai Ela é fazer corretora homestaging. também? Vai fazer Muito homestaging bem. Todo mundo tem lá que fazer com a homestaging. imobiliária, e eu vou fazer com ela porque eu quero aprender. Eu Eu vou fazer quero esse ver o melhor. Eu quero que João Pessoa seja o mercado imobiliário mais bonito do Brasil. Para mim, já é a cidade mais bonita estamos do Brasil. caminhando para isso. Estamos caminhando Agora, para isso, Cláudia. tá faltando tá a gente tudo- abrir o portal imobiliário no domingo, que é o meu programa favorito. Domingo, meu marido e minha filha ficam assistindo televisão, aqueles filmes, né? Aham. Ela tá com 12 anos, então ela assiste filme de super-herói, não sei o que, ela não gosta. Então eu fico assistindo os portais imobiliários. Então, assim, eu quero parar de dar risada, porque a gente se diverte, né? Ou fica com vergonha Vendo a alheia. bagunça que tá lá. Entendi agora. E eu É a quero. bagunça que tá lá. E eu quero abrir o portal e falar: olha que lindo, fez homestaging, fez homestaging, fez homestaging. Porque É é lindo verdade. quando tu abre um portal imobiliário americano ou europeu e vê aqueles imóveis preparados, bonitos, que a pessoa tem vontade Profissional, de né? morar ali. Profissional, né, Exatamente. Marcos, eu tô convencido. Ela aqui, com essa 1 horinha de papo, me convenceu de que eu, como profissional corretor de imóveis, preciso me atualizar nessas técnicas aí que já tem um certo tempo, mas aqui a gente tem que utilizar da maneira mais rápida possível, porque a gente tem que fazer com que o nosso trabalho seja mensurado de forma muito positiva pelo cliente. Aí a captação vem, a exclusividade vem, e a Exatamente. negociação e a venda e a locação acontece de forma mais ágil. Queria muito agradecer a você, Cláudia, porque você realmente trouxe um tema muito interessante, muito bacana. Eu acho que o Marcos Benjamin também ficou super impactado, né, Marcos? Exato. Eu estou muito feliz aqui, viu, Cláudia, com o seu trabalho e com o que é o homestaging, porque para mim foi desmistificado totalmente o conceito que eu tinha e o conhecimento que eu achava que eu tinha. E fico muito feliz também que é um braço, né, uma questão da cadeia do mercado imobiliário também pouquíssimo inexplorada. Então, aquele corretor, aquele arquiteto corretor que queira, já tem uma facilidade para isso, para adentrar nisso, porque aqui a gente traz para vocês, né, nossos ouvintes, tudo de bom para o mercado imobiliário. Todas as áreas, da área do direito, da construção e agora do homestaging, né, da decoração. É muito bacana, viu? Sem viu, contar Cláudio? que a gente Tô fala muito da feliz. jornada do cliente, e essa é a Exatamente. jornada do imóvel. Sim. Sim. Captou o imóvel, agora Isso. prepara o imóvel para ser vendido ou alugado e acontece, a coisa vai se construindo para... Não, a é uma negociação forma acontecer. de você fazer a captação com exclusividade. Isso. Porque isso aí é Exatamente. uma referência que você dá pro cliente, que às vezes você fica preso a investir. Você fala, eu vou investir no seu imóvel, mas investir o quê? Sim. Um super destaque? Isso Ou- todo mundo já faz, Já né? faz, mas o que você vai fazer? Não, eu vou fazer um home stage no seu imóvel. Pô, primeiro, o que é isso? Aí você já começa a mostrar Sim. que ele também assiste esse programa e fala, pô, tu vai fazer isso no meu imóvel? Eu daria de cara a exclusividade, Exatamente. entendeu? A ideia é essa, né? Fazer com que o mercado imobiliário fique cada vez mais profissional. Profissional. E eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que João Pessoa tem excelentes profissionais. Assim, eu já tive o prazer de conhecer muitos pessoalmente, assim como conheci vocês hoje. Já tive o Legal. prazer de conhecer muito corretor aqui, que é muito profissional. E eu acho que a gente está no caminho certo. Isso aí, isso aí. Essa Vai lá, aí foi a Fabiano. Cláudia, e ela faz o homestaging para você, corretor de imóveis, se especializar, aprender, fazer com que você utilize essa forma de vender de maneira mais atrativa, né? O seu imóvel, fazer a locação, e ela está fazendo o curso dela, você tem o curso, né? Vai Tem disponibilizar uma o curso, né? mentoria, isso. Mentoria, quem quiser procura aí no Instagram dela, da Cláudia. Cláudia Dietrich. Dietrich, eu vou aprender até hoje. Cláudia Dietrich, né? Porque eu tava com dificuldade, mas eu não vou escrever. É alemão, Já é? aprendeu? Cláudia Dietrich, é alemão? É. É Pois bem. alemão. Olha não minha vai cara perder. de alemão. Cláudia Dietrich, Paulista alemão. paulista, que já passou por Santa Catarina e agora está em João Pessoa já há muito tempo, está vendendo aí o seu peixe no homestaging, e você teve audiência conosco, aprendeu aqui no nosso podcast, junto com o Marcos Benjamin. Então você curte o nosso canal, compartilha, se inscreve lá no YouTube, no Open House Podcast, e no Instagram, no Open House. Cast. E também o nosso canal de cortes do YouTube, Fabiano. Sim, Muito que tá bom. bombando, galera. Isso aí, que ele é mais abreviado para quem quer uma coisa mais rápida, assim, informações mais diretas. Segue lá também, no Open House Podcast Cortes. Obrigado pelas dicas, Cláudia. É um prazer receber você aqui, e você Isso. da audiência do Open House Podcast. O nosso grande abraço e até o próximo episódio. Isso aí. Obrigado, Cláudia. Obrigada a vocês, foi um prazer. Tchau, tchau.